Já está gravando. É, isso. Aqui apareceu. Apareceu ali. Agora apareceu. Não, João, não apareceu ainda. Qualquer coisa, o Paulinho tá aí. Para quê? Hã? Para quê? Agora o que apareceu aí? Hã? Qualquer Tá aí, coisa né? eu tô aí pra... Escutando, né? Ah, Tá aí escutando. Nós estamos aguardando o João entrar. A Sara vai falar com ele aqui. Alguma novidade? Eu tinha falado com ele, Michele. Eu falei com ele, mas fui confirmar agora se tinha mandado o link e mandei de novo. Ah, então tá. Dá uma guardadinha. oh, não tem uma musiquinha aí, Renato? Parece um velório isso aqui. Pois é, o Luiz era que botava uma musiquinha, viu? Tá, o Luiz não apareceu um? O Luiz tá com compromisso, daí hoje eu vou ser o anfitrião. Ah, Que chique. E eu esqueci da musiquinha. Ó, o João tá chegando. Ó, quem é que disse que não sabe? Ó? Não sei se foi o Paulo ou a Michele. Boa noite. João já tá aí, né, João? Boa noite. Boa noite. Tá. Vamos ver se está tudo certo com o João. Para daí eu já testa o micro. Tá sem voz, João. É, a gente não está escutando. Agora? Agora sim. Ótimo. Tá bom, eu boto. Tá bom assim? Não, tá bom, tá bom assim. Tá bom. Então a gente vai dar início à nossa reunião de hoje. Então a gente agradece a presença de todos, né? Mais uma vez, cada um em suas casas. Infelizmente a gente não pode estar presente, não pode estar de corpo presente. E a gente tem só agradecer, né? A esses momentos que são proporcionados para a gente, né? Agradecer a espiritualidade, agradecer a Deus por ter essa ferramenta, né? Para nos aproximarmos. Então, eu vou pedir para o pessoal que quiser deixar uma aguinha do lado aqui para ser energizada, né? Fluidificada. Então, eu vou fazer uma leitura do Evangelho, depois eu vou fazer a abertura. Depois o nosso amigo João Batista, que é do Consolador Prometido lá da Isara, vai nos proporcionar a palestra da noite de hoje. E no final, a nossa irmã Elisângela vai fazer o encerramento, né? Eu vou dar uma palavrinha antes, daí passo a palavra para ela, ela faz o encerramento e a gente dá por encerrada a reunião de hoje. Então, vou ler uma passagem do Evangelho.
bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, pois deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam um ou num trono ou na extrema miséria. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações que vos falta coragem. A prece é a sustentação para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie sobre uma fé viva da bondade de Deus. Jesus vos disse muitas vezes que não se colocava um fardo pesado sobre os ombros fracos, e sim que o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tão mais generosa quanto mais difícil tiver sido a aflição. Mas é preciso merecer a recompensa. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica feliz, pois o descanso no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede como o militar, e não desejeis um descanso que enfraqueceria vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeito quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, e que algumas vezes é preciso mais coragem do que num combate sangrento. Pois aquele que se manteria firme diante do inimigo poderá fracassar sob a pressão do sofrimento moral. O homem não tem recompensa por esse tipo de coragem, mas Deus lhe reserva coroas em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superar isso. E quando chegardes a dominar os ataques da impaciência, da raiva ou do desespero, podeis dizer, com uma justa satisfação, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim. Bem-aventurados aqueles que têm a ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão 100 vezes a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o descanso. Que assim seja. Com a graça de Deus misericordioso, com o auxílio de nosso irmão maior Jesus, através dos mentores de nossa Casa Espírita Ninho de Amor e de Luz, através de nossos mentores individuais, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para escutar e aprender sobre essa doutrina que tanto nos faz caminhar em busca de nossa evolução espiritual. Com gratidão em nossos corações, vamos dar início aos trabalhos de hoje. Então, como eu falei no princípio, hoje nós vamos ficar entregues ao nosso irmão João Batista, do Consolador Prometido. João, a casa é sua, fique à vontade. Obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. E que Jesus possa nos dar força, entusiasmo, para que possamos passar aqui a nossa mensagem. Bom, eu vou falar sobre quando a morte nos visita. Ou melhor, o que acontece após o desencarne. Sabemos que passamos por um fato muito importante agora, a pandemia. Então, temos gravando essa palestra, essa live aqui de casa, com muito carinho e muito amor. Esse tema que a gente vai falar é um tema muito complicado, com certeza, delicado, misterioso e, ao mesmo tempo, nos chama a atenção. E eu linkei aqui 4 objetivos para a gente trabalhar na noite de hoje. Então, os objetivos são explicar a morte como um fato natural da vida. Ressaltar que a vida real é espiritual ou do espírito. Levar aos irmãos a compreender a morte não como fim, mas como momento de transformação de um processo contínuo que é a vida. Destacar a responsabilidade perante nossos compromissos como espíritos eternos, na oportunidade da reencarnação. Então, meus irmãos e irmãs,
Conhecendo esse livro, o Livro dos Espíritos, que diferença faz ele em nossas vidas? Posso dizer que na minha fez muito. Esse livro contém 1019 perguntas, dividido em 4 partes. Aqui a gente tira nossas dúvidas, principalmente esta, a respeito da morte. Então, compreendendo, aqui se compreende a reencarnação e a desencarnação. Não iríamos temer o medo da morte. Mas o que é a morte? Por que existe a morte? Seria a morte um castigo, como dizem por aí? O medo da morte devemos ter ou não ter? E por quê? Ó, João, tanto questionamento já no início. Mas antes de tudo, vamos contar uma pequena história chamada Bico de Luz. Preste atenção. Um homem transitava por uma estrada deserta. Altas horas da noite. Estava escuro, sem luar, estrelas apagadas, e seguia apreensivo. Sabia que por ali ocorria muitos assaltos. Percebeu que alguém acompanhava. E ele perguntou, assustado: olá, quem vem aí? Não obteve resposta. Acelerou seus passos, no que foi imitado pelo perseguidor. Correu, e o desconhecido, também apavorado, fez a mesma correria. Tão rápido quanto suas pernas permitiam. Coração já a galopar no peito e nos pulmões, em brasa, passando adiante de um bico de luz, parou, olhou para trás e, por encanto, o medo desapareceu. Seu perseguidor era apenas um velho burro, acostumado a acompanhar os que ali passavam. Perceberam? A história que acabamos de ouvir assemelha-se ao que ocorre com a morte. A imortalidade é algo intuitivo da criatura humana. No entanto, muitos têm medo, porque desconhecem inteiramente o processo que o espera na espiritualidade. As religiões, que deveriam preparar os fiéis para a vida além do túmulo, conscientizando, esclarecendo a sobrevivência da separação, porque no plano espiritual, onde lá tudo fica descortinado, separa os dois mundos, pouco faz nesse sentido, porquanto se limita à evasão pelo terreno da fantasia. Temos aqui mais uma história, que diz mais ou menos assim. A morte dirigia para uma cidade. No caminho, encontrou o prefeito, que saía para uma viagem. A morte então lhe disse: prefeito, levarei 300 dos seus moradores. O prefeito ficou assustado. Após alguns dias, o prefeito retornou da sua viagem e tomou conhecimento de que o número de mortes atingiu 1.300 pessoas. Encontrando-se novamente com a morte, perguntou-lhe por que mudaria de ideia com o número de pessoas que eu levaria. A morte olhou para o prefeito e respondeu: de fato, prefeito, eu vim buscar 300, mas as outras 1.000 morreram de medo. Não é assim que se torna agora? Muitos com medo, estão desencarnando com medo. É lógico que a gente tem que se prevenir na quarentena, ficar em casa. Aproveitar esse momento com a família e refletir sobre isso. Mas não ter medo. A história também é bastante significativa e nos dá uma ideia do trauma que o homem sempre teve em relação à morte. Esse medo da morte é um condicionamento cultivado ao longo da história da humanidade. A morte é vista como algo terrível, representada de forma apavorante, com o aspecto de um fantasma ósseo,
que traz a foice sinistra no ombro. Realmente, são poucos os homens que não têm medo da morte. E afinal, por quê? Perguntamos, por que tanto esse pavor? O temor da morte resulta de vários fatores inerentes à condição humana, à sua existência corporal. Entre eles, podemos destacar o instinto da conservação da vida, que lhe constitui forças preventivas contra a intemperança, a precipitação e o suicídio, ainda assim desconsiderados nos momentos de magistral desgosto, revolta e desespero. A predominância da natureza animal, que nos espíritos inferiores comanda as suas aspirações, tendências e necessidade. O temporário esquecimento da vida espiritual, de onde procede. O conteúdo religioso das doutrinas rigorosas, intransigentes, que oferece uma visão distorcida, prejudicial daquilo que realmente acontece após o rompimento dos laços materiais. O receio do aniquilamento da vida por falta de informação correta a respeito do futuro da alma, daquilo que lhe é destinado. O maior deles, o que se destaca mais, é a falta de informação. Se nós, quando criança, recebemos a orientação correta, não toma isso porque tu vai morrer. Não vai tomar um banho na praia porque tu vai morrer. Não é assim? O medo nos incutir em nossas mentes. E hoje colhemos os frutos. Mas para onde vamos? O que é a morte? E o que acontecerá conosco após esse momento? Oh, João, outros tantos questionamentos. Essas são as dúvidas que todos os homens têm. Todos procuram por respostas. E onde vamos encontrar essa resposta? Conhecendo o livro dos Espíritos. Que diferença faz ele em nossas vidas? Muitas. Se nós adentrarmos dentro dele e ler as perguntas que Kardec fez aos Espíritos e eles responderam. Todas com as mesmas respostas. Daí nós vamos entender um pouco do que eu vou falar agora. Um pouco da morte. Sem preocupação. A diferença é que muitas das respostas que procuramos está aqui. Está aqui. Quando a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, entre muitos objetivos que ela se propunha, estava presente também este. Lança a luz sobre o véu das incertezas que tínhamos sobre tudo. Aqui nós tiramos as nossas incertezas. Se descobrimos, sim, nessas 1019 perguntas. E a morte era uma dessas incertezas. Nós dissemos, era, porque já sabemos não ser mais essas incertezas. Lembra-se da história do bico de luz? Então, o Espiritismo é o bico de luz que nos ilumina os caminhos misteriosos do retorno afugentado aos temores irracionais, constrangedores e perturbadores. A doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la, e isso é muito importante. É fundamental mesmo, já que se trata da única certeza que temos em nossa existência. Todos morreremos um dia. Quer dizer, morreremos? Não. Pois a morte para nós não existe. Etimologicamente, a morte significa interrupção completa da vida do homem, do animal e do vegetal. Genericamente, porém, a morte é uma transformação. Em nós, o que morre é apenas o corpo físico, a matéria. O Haroldo Dutra, assisti uma palestra dele outro dia, que ele falava muito que tudo se transforma. O homem pode se transformar, o carro se transforma,
o rio se transforma, a casa se transforma, tudo há uma transformação, tudo há uma mudança. E nós precisamos fazer essa mudança também conosco. Sai esse corpo velho e vem um corpo novo, mas a essência nossa é a mesma. O espírito é um ser inteligente, é eterno da criação. Este não morre jamais. Foi criado por Deus e não terá fim jamais, conforme se pode deduzir dos estudos da obra básica kardeciana, entre ele, o Livro dos Espíritos. A morte é o fim do fenômeno biológico. A morte é a ocorrência inevitável em relação ao corpo, devido aos acontecimentos mais variados que levam à interrupção do fenômeno conhecido como vida orgânica. O espírito, esse sim, é eterno. Já existia antes do nascimento e continua existindo após a morte do corpo físico. O espírito apenas desencarna. A desencarnação é um fenômeno de libertação do corpo físico, do corpo somático, por parte do espírito, que ali estava ligado para cumprimento das tarefas na esfera material. Ou seja, o espírito apenas muda de corpo, como se muda de roupa. Está visível e se torna visível, e isto é quem garante são os próprios espíritos daqueles que já partiram e vêm nos contar o que acontece depois da morte. Garante eles que morrer é como tirar férias. Coisa boa, né? Quando a gente entende isso. A Terra é uma oficina de trabalho para os que desejam atividades edificantes em favor da própria renovação. É um hospital para os que corrigem desajustes nascidos de viciações pretéritas. É uma prisão em expiação dolorosa para os que resgatam débitos relacionados com os crimes cometidos em existências anteriores. Podemos dizer, é uma escola para os que já compreendem que a vida não é um mero acidente biológico, nem uma existência humana, uma simples jornada recreativa. Mas não é nosso lar definitivo. Nosso lar definitivo está no plano espiritual, onde aí, sim, podemos viver em plenitude, sem as limitações impostas por esse corpo carnal. É compreensível, pois, que nos preparamos, superando temores, dúvidas, inquietações e enganos, a fim de que, ao chegar nossa hora, sejamos habilitados a um retorno equilibrado e feliz. Mas antes de tudo isso, é necessário, primeiro, vivenciar e viver bem e muito bem informado, para tirarmos as lições de cada ensinamento. Primeiro passo, nesse sentido, é de tirar a morte o aspecto fúnebre, doentio, temível e sobrenatural. É isso que a doutrina espírita, agindo como um bico de luz, está fazendo somente a sua fé sólida, verdadeira, e pode nos dar a força para superarmos temores, as angústias e a grande transição. O Espiritismo nos oferece recursos para encarar a morte com semelhante firmeza de ânimo, aspiração, inspirando-nos igualmente na fé. Uma fé que não é de arrebatamento de emoções, uma fé lógica, racional, consciente, inabalável, de quem conhece e de quem espera. Não podemos estudar o fenômeno da desencarnação sob dois aspectos principais. Primeiro aspecto, aquele que partiu. A situação com quem ele irá se encontrar e quem irá receber. O segundo aspecto, de quem fica. Como fica? Qual o comportamento ideal perante o desencarne dos que partem?
principalmente se são pessoas queridas. Já sabemos que nunca é demais frisar que a morte é apenas a interrupção do fenômeno biológico, que morre apenas é a matéria que irá se transformar em novos corpos. Isso, meus irmãos, é uma lei da vida, lei natural, lei de Deus. O espírito, o ser inteligente da criação, esse não morre, continua sendo ele mesmo. Após a desencarnação, no momento em que se desliga dos laços que o prendiam ao corpo físico. Passando pelo momento, o espírito, ao despertar do outro lado, descobre que continua sendo ele mesmo, com seus efeitos, com as suas qualidades, gostando ou não das pessoas que já gostavam, e nutrindo de mágoa, rancores, ódios das pessoas com quem não gostava. Não é diferente. Não é diferente. Vamos com toda a bagagem que temos. Essa é uma certeza. E com essa certeza, mais um motivo temos para não ver a morte como algo terrível, temida, mas sim como algo tranquilizador, pois se torna conhecida até certo ponto esperada. Quantas pessoas ficam no leito da cama? Hoje eu acabei de vir no velório agora, um amigo meu aí, morreu a irmã, já estava mais de um ano fazendo hemodiálise e doente no fundo da cama. Cada 2 dias ia no hospital. Esperando. Mas, lógico, a gente leva aquele choque, chora, é natural, né? Mas já é esperada. A situação de felicidade ou de infelicidade desse espírito vai depender exatamente daquilo que ele fez enquanto encarnado, enquanto vivo. Ou seja, se fez o bem, será ditoso. Se fez o mal, será preciso consertar aquilo que ele fez de errado. A situação de felicidade e de bem-aventurança, nós damos nomes de céu, né? Ensinaram. A situação de infelicidade, damos nomes de inferno. Será que é isso? Que representa o estado de consciência do espírito não são os locais, como era do conhecimento de muitos. Sabemos também que a situação de infelicidade e de tormento e de sofrimento são situações passageiras, transitórias, pois todos nós temos a oportunidade de melhorarmos aquilo que fizemos de errado no passado. Essa oportunidade é que Deus deu a todos nós, que chamamos de reencarnação. Daí o motivo de Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos puros, nos recomenda: fora da caridade não há salvação. O espírito que ainda não atingiu a perfeição passará novamente por outras reencarnações, até atingir o grau de pureza necessário para a sua felicidade. É uma lei da qual ninguém escapa. Nossa vida verdadeira é a vida espiritual. A Terra é como se fosse uma escola. Quando encarnados, estamos estudando. Ao desencarnarmos, tiramos férias e voltamos para onde estávamos antes de vir para cá. E aí, aproveitamos para rever os amigos, os parentes, matar a saudade e voltamos à escola até quando não precisamos mais, até o dia da nossa formatura, até o dia da nossa angelitude. No mundo espiritual, continuamos nossos estudos, continuamos as nossas vidas, preparando-nos sempre para a nova jornada, onde após as férias, trataremos novos conhecimentos adquiridos do gozo das férias. Conhecimento esses que impulsionarão nosso progresso e o progresso do planeta. Quando tu evolui, o planeta evolui contigo. É essa fé que o Espiritismo nos leva. Fé raciocinada,
lógica e cristalina, capaz de enfrentar a razão em qualquer época. E muitos dizem, olha só, presta atenção, muitos dizem, se a morte é um descanso, eu prefiro viver cansado. É assim. Se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Agora nós, quando buscamos conhecimento espírita, dirão, com a morte é um sinônimo de férias. Estou me preparando para vencê-la bem quando chegar minha hora. Se percebe a grande diferença? Eu vou repetir essa frase. Se a morte é um descanso, prefiro viver cansado. Nós, espírita, que temos conhecimento, diremos, com a morte é um sinônimo de férias, estou me preparando para recebê-la bem quando chegar minha hora. Não tem outro sentido? O Dr. Defonso, da nossa casa, ele nos diz que a nossa passagem está comprada, uma hora e data marcada. Nós que temos que ver, se preparar para essa viagem. E o tempo está correndo, o tempo está passando. Viram agora como muitas das pessoas ficaram apavoradas com a morte? Era o momento de nós buscar dentro de nós mesmos aquilo que podemos melhorar e transformar isso em algo bom, passageiro, sem sofrimento, sem dor, sem tristeza e sem mágoas. Nós dissemos nossa hora, porque a morte tem o seu momento. Aliás, na natureza tudo tem o seu tempo. Não é porque estamos tentando desmistificar a morte é que vamos querer morrer logo ou matar os outros. Não, não. O suicídio é um grande engano àqueles que cometem antes de se resolverem um problema. Na verdade, estão criando outro bem maior. Bem maior. Muito maior sofrimento. Outro grande erro cometido contra o aborto. Ninguém tem o direito de tirar a vida de um espírito que muito lutou para ter essa oportunidade. Aliás, oportunidade rara, a reencarnação. Imaginemos agora que essa multidão de desencarne que está acontecendo pelo mundo inteiro. Essa fila era grande, vai estar muito maior. Então vamos aproveitar essa reencarnação. Temos ainda um outro engano que as pessoas cometem, dizendo que querem ajudar na eutanásia. Quem nós pensamos que somos? Quem nós pensamos que somos? Deuses? Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Esse direito cabe apenas a Deus. E podemos ainda estender nossas considerações também para a pena de morte. Um crime cometido pelo Estado em nome de justiça. As provas de que tudo que estamos falando, vamos encontrar nas palavras de Jesus. Na verdade, te digo, que não pode vir o reino de Deus, senão aquele que não nascer de novo. João 3, capítulo 3, 1 a 12. As provas estão também no livro da Codificação Espírita. Nas obras bases complementares, podemos ter resumida dessa maneira. Deus não inventou a morte para torturar seus filhos. Não. Trata-se de um poderoso evolutivo em favor daqueles que partem e daqueles que ficam. Para os que partem, um balanço existencial, uma aferição. Uma balança do que foi feito, com vista na renovação. Para os que ficam agitados nos refolhos da consciência, é um convite para que desçam do carro das ilusões, estimulado pelo próprio sofrimento. Aí inclui o orgulho, a vaidade, o egoísmo. A manifestação dos espíritos pela prática da mediunidade, que é o intercâmbio entre o mundo material e espiritual. Retira da morte o aspecto sinistro, denso, pesado, tranquilizador. Os que partem, confortando os que ficam.
primeiro foi o Livro dos Espíritos, onde vultos notáveis da humanidade auxiliando o próprio Jesus. O espírito mais puro que já teve encarnado aqui na Terra vier nos mostrar provas irrecusáveis que ninguém morre. No Livro dos Espíritos aqui, na questão 149, Kardec faz a seguinte pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Olha só o que os espíritos responderam. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo espiritual de onde ela saiu temporariamente. Segundo que vários médiuns famosos servem de instrumento para que os espíritos nos deem prova das suas existências após a morte do corpo físico. Entre eles podemos citar um dos maiores, Francisco Cândido Xavier, personificando a consolação trazida pela doutrina espírita. Recebeu ao longo do seu apostolado mediúnico milhares de mensagens espíritas de desencarnados que dirigia aos homens, aos familiares, aos amigos, sempre exaltando a sobrevivência. Aqui vou abrir um parênteses. Nossa aluna palestrante da casa, Teresa Feltrin, que quando o Chico era vivo, ela foi uma excursão de pessoas lá para ver o Chico lá, em Uberaba. E ela era muito católica. E entre milhares de pessoas ela recebeu uma mensagem. Que a família dela, muitas mulheres morriam. Ela queria saber, mas ela não fez pergunta nenhuma. E de repente o Chico captou o pensamento dela e mandou uma mensagem para ela. Ela voltou de Uberaba, começou a ler o Livro dos Espíritos, trouxe vários livros, começou a adentrar na doutrina espírita, hoje ela é palestrante da casa. Então, aqui, estamos aí. Quer dizer, exemplo vivo. É impossível negar a sua autenticidade, pois as mesmas mensagens são recheadas de informações que possibilitam a identificação do chamado morto. A literatura espírita é repleta de autores que nos trazem suas experiências do além-túmulo. Podemos destacar alguns apenas para servir de exemplo nesse estudo, na noite de hoje. André Luiz, quando ele fala do livro Nosso Lar, nos fala do seu recebimento da colônia espiritual, do mesmo nome, fala do encontro com a sua mãe, a situação que de todos que chegavam por lá. Sérgio Luiz, um jovem de Brasília, desencarnou em 73, escreveu o livro O Mundo que Eu Encontrei, onde ele fala do encontro com o avô e suas experiências lá do outro lado. Irmão Jacob, no livro Eu Voltei, escrito por Francisco Cândido Xavier, onde ele narra a sua experiência no além-túmulo, esclarecendo com os desligamentos do corpo físico, do intercâmbio mediúnico, reajuste à própria vida, o encontro com os familiares e amigos, e eles dizem muito mais. Que tive a oportunidade de fazer muito aqui na Terra, mas devia ter feito muito mais. Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido médico político dos pobres brasileiro, também nos fala sobre o mundo espiritual. Como Jesus disse, quem tem olhos de ver, que veja. Na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais o perde. Que seria ela se não o conservasse? Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Continua a ter o fluido, que lhe é o próprio, adquirido na atmosfera do seu planeta. E guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. O perispírito é um corpo semelhante ao nosso, somente não tem esse corpo carnal pesado, mais leve. Mas é aí mesmo. Quando as pessoas acham, ouvi meu pai, ouvi minha mãe, não sei que já desencarnaram, está vendo o perispírito daquela pessoa. E é exatamente idêntico. A alma nada leva consigo deste mundo.
Nada. A não ser as lembranças e os desejos de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez na terra. Quando mais pura for, melhor compreenderá a futilidade que deixa na terra. Caberá a cada um de nós a tirar nossas próprias conclusões. Deixaremos apenas um pequeno lembrete diante dos que partem e do que estão partindo. É preciso agir com dignidade e com amor. É inevitável a saudade. Sim, hoje eu senti isso. Esse meu amigo chorando pela irmã dele, associado à ausência física, que tanto vão nos machucar por algum tempo. Não pode se transformar em instrumento de agressão ao espiritual ser amado. Não vamos prendê-lo aqui na Terra. Vamos tentar elevar o espírito deles em oração. Antes de pensar em si mesmo, aquele que fica, se realmente ama, deve pensar em que segue e ajudá-lo a fim de que mais rapidamente possa ter de volta ao nosso convívio espiritual. Desse modo, deve se preparar, por sua vez, para a sua própria viagem, que em breve possa ocorrerá. Quando então ninguém reunirá esses afetos. Então, sem mais angústias e sem mais adeus. Como eu falei, está comprada. Quando o dia, a gente não sabe. Nós vamos nos preparar. A oportunidade é agora de se melhorarmos a cada oportunidade. Vinde a mim todos que andais em sofrimento. Eu vos achais carregados. Eu vos aliviarei e tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus. Então, meus irmãos, quero agradecer a oportunidade e dizer que tudo na vida se transforma e que nós possamos transformar nossa bela vida em algo que possa nos levar a um mundo espiritual muito mais elevado. Que assim seja. Obrigado, então, João, pelas palavras. A gente sabe que é um tema meio delicado, né? Falar da morte, principalmente na situação que a gente está passando agora, né? A gente não imaginava que ia passar por uma situação dessa. Felizmente, como você falou, a doutrina, né, nos tirou muitas dúvidas, né, sobre esse tema e nos acalma o coração, né? Então, uma das formas que a gente tem de ultrapassar essa fase, que é mais uma fase da nossa evolução espiritual, é nos preparar moralmente, né? Nos evoluir moralmente para a próxima fase da vida, que é a fase espiritual, né? Passar desse estágio, para a gente conseguir, pelo menos, dar mais um passo rumo à nossa evolução espiritual. A gente agradece de coração pelas palavras e agradecemos também o pessoal que se predispôs a dedicar esse tempinho, né, na sua casa, estando conosco, escutando essas palavras. E devido a essa obrigação, né, de a gente se atualizar, a nossa Casa Espírita está com um canal no YouTube, né? A gente tem que se modernizar também, aproveitando essa necessidade. Então, quem quiser rever essas palestras, entrar no YouTube, né, no Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz. Lá vai ter acesso a essas palestras e as outras que foram dadas já na parte virtual da Casa Espírita, né? Então, mais uma vez, obrigado, de coração. Agora, a nossa irmã Elisângela vai fazer a prece final, né? A irradiação.
e que todos tenham uma ótima semana e que estejamos presentes na próxima terça-feira. Obrigado. Então, meus queridos irmãos, ainda envolvidos nesse sentimento de amor, de paz, vamos tirar dos nossos corações todo sentimento ruim, todo sentimento de inveja, maledicência, todo sentimento contrário ao amor. Vamos deixar que só permaneça ali o amor e o perdão. Pedimos a Deus que neste momento seja transformada esta oração em bênçãos e radiações, em energias benéficas, benfazejas, e que essas energias se expandam a todo o nosso lar, aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. Pedimos também que essas bênçãos sejam estendidas a todos os necessitados que estão nos hospitais, nos asilos, nos manicômios, nos presídios. Pedimos também aos que se encontram nos orfanatos, aos nossos irmãos que estão nesse momento nas ruas, que Jesus envie os seus benfeitores para auxiliar esses irmãos. Pedimos também que essas bênçãos sejam estendidas aos nossos governantes, para o nosso planeta, neste momento tão delicado que estamos vivendo, mas que é para nosso aprendizado. Que essas energias de luz, essas bênçãos de cura, derrame sobre cada um de nós, nos trazendo alívio, equilíbrio para o nosso corpo físico e emocional. Envolvidos nesse sentimento de amor que Jesus deposita sobre nós, pedimos ao Pai o auxílio e a proteção que necessitamos. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aqueles que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam contra o teu infinito amor. Jesus, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos enfermos e dos humildes, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nós encerramos os trabalhos, a reunião da noite de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja com todos nós. Obrigado a todos. Uma boa semana. Que assim seja. Obrigado. João, mais uma vez, obrigado.